Boa noite. O que seria a nossa 11ª será a nossa 10ª entrevista bateria, porque a entrevista bateria com Gica Vargas foi feita no direct. E o papo estava tão bom que eu não percebi que não estava tendo aquela coisinha da live, que as pessoas sobem corações, enfim, vocês vão querer saber o que ela tem para dizer, porque é muito bom. E a gente vai marcar um novo encontrinho. Por enquanto, vamos fazer o nosso encontrão, o que será a nossa 10ª bateria entrevista com Mônica Pedreira, a pioneira do bodyboard em Capixaba. Eu vou convidá-la para subir com a gente aqui, contar tudo pra gente, e trechos da entrevista vão entrar no filme A Primavera Sucede o Inverno. Então vamos torcer para que dê tudo certo, ela entre aqui com a gente. A Mônica tem muita coisa boa para contar pra gente. E ela está vivendo um momento mágico. Por exemplo, convidei agora. A gente marcou esse horário porque ela estava colocando os babies para dormir. Vamos ver. Ei, Mônica! Boa noite. Noite. Mônica, eu estou aqui agradecendo já de antemão a tua entrevista e estava apresentando você para os nossos espectadores como a pioneira do bodyboarding, capixaba, que estava colocando as crianças para dormir. Os babies estavam dormindo e por isso que a gente está começando esse horário. Horário que dá. Mas eu tô... Mônica, eu estou ouvindo a tua voz um pouquinho fraca ainda. Se você puder ficar mais perto do microfone, eu fiz, sabe, uma projeção para eu te ouvir melhor, Aham. só para eu não perder nada. Porque, gente, é o seguinte, a Mônica vai contar para a gente e esse trecho, esse enquadramento dela aqui é que vai ser recortado e editado para o filme. Então, ela vai contar tudo o que aconteceu nesse comecinho e depois. Bem-vinda, Patrícia. Está todo mundo empolgado com a eleição amanhã, então não vamos entrar em política agora para não ter embates, mas vamos seguindo. E, é isso? Ok, já estou localizada aqui. Mônica, por favor, me conta como, quando, onde e por que bodyboarding na sua vida? Eu comecei em 1988, né? Na praia do Solemar, em Jacaraípe. E sempre amei praia, sempre amei. Meu pai era o estilo de vida, né, que ele sempre me proporcionou, foi me levar para praia. Então ali eu pude a cada dia mais me interessar mais pelo mar. E aí veio, né, o primeiro contato com a prancha de bodyboard. No ir para a praia, né, vi as meninas já, as pioneiras, né, mesmo, a Raquel, a Tatiana, a Simone, Lavínia, me recordo de várias meninas da época que eu ia para a praia, ali no Solemar, ficava mais ali no Amigão, mas sempre ia lá também. E adorava vê-las pegando onda, porque era show de bodyboard. Então aquilo foi me incentivando, né, a querer, não, né, como competidora, né? Porque eu sempre fui free surf. Todo mundo que me conhece aí do bodyboard sabe que eu não competia. Eu gostava de estar ali na praia com as amigas, curtindo aquele momento na areia, na água, enfim. E era isso que me deixava muito feliz, né? Então, as minhas amigas da época, algumas seguiram, né? Como atletas mesmo, competidoras. E eu mantive ali, quietinha, indo fazer meu free surf, final de semana, nas férias. E era o que eu amava fazer. Era a minha segunda Você casa. estava me falando que você via a Raquel, Simone, Tatiana. Você lembra o sobrenome da Simone? Eu acho que era kimono. Não tenho muita certeza. Tá, porque a Raquel Brandão e a Tatiana Campanaro já falaram com a gente e contaram que elas, a Raquel, ela comprou a prancha dela em 85. Ela começou a surfar em 85. Quer dizer, em 84, no Natal de 84, eu estou confundindo as histórias, mas de 84 para 85, e a Tatiana também. Então você estava vendo as pioneiras das pioneiras ali no comecinho, mais ou menos por 85. Quando você teve sua primeira prancha, Mônica? 8. 88. Então, em Foi, 88 você teve a sua primeira prancha. E como ela era? Qual era a prancha? foi que eu falei com meu Qual? pai de bodyboard. Ele me levava pra praia, eu ficava ali, né, ali na areia, ali. E aí foi que foi o meu primeiro contato quando ele, não, vamos comprar sim. E ele era super também do esporte, ele gostava, assim, né?
E aí fomos na Mesbla, Mesbla Náutica, eu me lembro, ali na Reta da Penha, subindo ali, né? Aí comprei minha prancha, minha primeira prancha foi a Met 77, com fundo laranja, né? E a frente amarela. Feliz da vida. E Você aí, teve ela por quantos anos? por um bom tempo, tá? Por um bom tempo. Em 91 eu conheci o meu marido e aí eu, né, continuei no bodyboard, assim, com ele. Ele surfava e eu de bodyboard. E aí meu pai não aceitava muito, né, meu namoro com surfista, né? Mas ele que te colocou na praia, como é que ele pode agora? Namorada de surfista, né? E ficamos assim um tempo escondendo o namoro, até que ele aceitou e aí eu começava a ir para a praia com o Jaque, assim, durante a semana. Como ele era competidor, ele surfava, né, para a questão assim de campeonatos mesmo, então ele tinha que estar sempre treinando. E aí, às vezes eu faltava aula, a gente estudava na mesma escola, na época era no Nacional do Centro. E aí o meu pai ficou bem chateado, sabe? E que via, né, que eu tava já tá faltando aula para ir para praia, para acompanhar o namorado daquela época. E aí quebrou minha prancha. Eu fiquei, Uou! eu, Caramba! aí assim, não esperava na época isso, né? Porque via, não que, né, eu deixei de vê-lo como, né, uma pessoa bacana como pai, que para mim é super, super amo, assim, de paixão mesmo. Mas eu fiquei muito triste. Mônica, mas eu acho que você está revelando aqui para gente algo que, na verdade, nós já sabemos. Durante muito tempo, o esporte, o bodyboard e o surf, esses personagens que vão para a praia eram mal vistos. Porque Uhum. essa época, né, o começo aí que você está falando, o esporte não estava tão profissionalizado. Então, Não, de repente, o surf já tinha essa experiência e estava crescendo, crescendo a chegar ao ponto que é hoje. Mas eu acho que quem começa a surfar hoje não tem tanto preconceito como tinha na década de 80, 90. O que você acha? tinha muito preconceito. Existia muito, muito em relação aos surfistas, né? Mas assim, passou, né? E aí a gente continuou. E Vem cá, depois desse drama, depois, ah, depois do drama, depois da prancha quebrada, como foi que você teve uma nova prancha? depois, logo em seguida, tive uma outra prancha. Só foi um tempo mesmo, assim, né? Para dar a calmaria e depois era o que eu gostava de fazer, não tinha jeito, era ir para praia mesmo. E ele mesmo depois continuou, né, comigo ali, levando. E, e aí foi, às vezes as minhas amigas também com os pais, né? Acaba fazendo amizade, o meu pai com o pai da Cristina Pietro também, que foi uma grande amiga na época, a Fernanda, a Daniela Abade, a Gabi Gouveia, enfim, eu fiz muitos amigos ali, né? E eu levo até hoje no coração, porque foram momentos assim fantásticos, né? E, e acaba que, como eu tinha essa relação de estar sempre ali, e os pais das minhas amigas também, sempre ficava todo mundo amigo, né? Os pais, e ficava bem assim, aconchegante estar ali na areia, ali naquela harmonia, naquela energia, né? E era muito bom. E Mônica, desde 88, então você nunca parou de surfar desde que começou? parei, eu casei em 95, né? E aí foi aí que eu parei, né? Não tinha mais aquela intensidade de estar na praia, porque a vida muda, né? Então a gente toma outros rumos, mas assim, sempre indo, mas não com, né, constância como era antes, né? E os finais de semana e quando dava durante a semana, mas assim, bem esporádico. Mas o foco mesmo era o trabalho para poder, né, começar, né, uma vida, né, um casamento. E aí depois as coisas foram, né? Se adaptando. Vida de adulta, né, Mônica? Tem uma hora que você tem que pagar uma conta, se organizar e tal.
Mas a gente deixa esse assunto para lá, porque o que interessa é o bodyboard. Eu quero saber se você começou a surfar dando 360 com a mão ou não. Você já é aquela que começou sem a mão. Eu era com 360 na mão. E feliz da vida quando acertava ainda. Eu queria era estar dentro d'água, que era a minha energia, né? Aquele contato com o mar, para mim, que era o mais importante. E quando dava ao rolo, era uma coisa assim, em cima da onda, mas conseguia, né, completar, era muito bom. Mas foi 360 na água. Com a mão na Mônica, você fala muito da alegria de estar lá. Nunca te interessou competição? Tem alguma razão específica, assim? O bodyboard na época, eu não sei, eu não tenho uma explicação, porque as outras modalidades que veio depois do bodyboard, né, que foi a canoa havaiana, que eu competi, foi o stand-up, a race, então eu competi essas outras modalidades. Então, assim, não tem, acho que não surgiu assim, né, não aflorou, quero competir de bodyboard. Eu curtia ver minhas amigas, né, competindo, mas não era o que eu queria ali para mim, né? Gostava de ver, estava ali na areia torcendo, estava sempre presente. Nossa, o Fabinho de Franco eu amava ver pegando onda. Para mim, nós sentava, ficava namorando. O Fabinho, ele surfava muito na época. E assim, entre as meninas, né? Ele estava sempre ali, ele estava sempre presente ali e era muito legal. E a energia dele, a alegria dele, né? Até hoje, assim, uma pessoa fantástica. Então, assim, me marcou muito, assim, o Fabinho na época. E o que mais estava presente ali, que eu lembro, era o Fabinho como bodyboard. E a Alessandra Bruno também, que estava sempre com a gente ali no Solimar, ali na areia, na água, enfim, a gente estava sempre aprontando. Sempre. Mônica, você teve esse momento assim dramático de pai quebrando prancha e uma outra capixaba também teve, que é a Neymara Carvalho. Ela vai contar em algum momento para gente, ou a gente vai recuperar essa fala dela sobre isso. Mas ela entrou na tua vida num outro momento também, num momento em que, assim, porque eu estou dando um exemplo de coisas que vocês viveram em comum. E aí Aham. agora eu vou lembrar de uma outra coisa que vocês viveram em comum, que é a maternidade. E tem umas fotos muito bonitas das crianças, dos seus filhotes, com umas pranchinhas. Me conta aí, de onde vieram essas pranchinhas? Isso com 6 meses, né? Eu tive uma pandemia, né? Então, com 6 meses, depois de 6 meses, a Ney teve aqui, trouxe as pranchinhas, e aí foi muito bacana. E logo depois já levei eles ali na praia para poder começar a ter o primeiro contato, né? Depois de uma pandemia, muito presos. Então, assim, com 6 meses eles já estavam já com o pezinho ali na areia, e aí o primeiro contato com a pranchinha. E aí e foi assim, foi bem gostoso de ver assim, como eles, né, a energia, né, deles assim de estar com contato com o mar e a mãe, né, o pai também que ama estar ali e é o que a gente gosta de fazer, né, com os filhos hoje. É impressionante como esse esporte traz alegria. Você imagina assim, o que é fundamental ter num filme que conte a história do início do bodyboard em capixaba, das pioneiras, né? Porque a gente está fazendo um recorte para o feminino. É importante, né, que esteja as pioneiras mesmo, né? As pioneiras, as que iniciaram mesmo, não tem como não citar a Raquel e dentre outras que eu já coloquei aqui, que nem acho que nem está no grupo, né? Que é a própria Simone, que é a Eu acho que Paula, a Simone não está. que eu esqueci até de citar, as que estavam ali desde o início, né? Tem a Valéria Rosindo também, que competia, que estava sempre junto com a Paula, junto com a Tatiana, com as meninas ali, né, de competição. E eu acho que seria bem bacana elas fazerem parte também, né? Ouvir todo mundo, né? E, Mônica, teu pé ainda tem muito calo de pé de pato ou já se adaptou?
como fica calejado. Mas fiquei, tinha que usar meinha, na época tinha botinha também, e a gente, né, não tinha como não usar, né? É. Batendo o pé e fica, né? Era na época, o que eu usei na época era o meu pé de pato, era o pé de pato, acho que era da Headley. Aí depois veio Capaloa, né, também. Isso. Aí tinha Você tem alguma história com tubarão, por acaso? um tubarão, não, não. Só lá fora de stand-up, andando lá por umas árvores assim, andando de race, de stand-up, às vezes aparecia, mas assim, bem distante. A gente via só a barbatana. Agora aqui não. Não tem nenhuma história trágica. E alguma coisa engraçada que você possa contar do dia a dia no surf? Essa vida de comer biscoito, até não sei lá que horas da noite, porque tem que ficar na praia até o final do dia? Sempre, né? Era o lanchinho que levava, era biscoito, era bono, era tinha que ter, né, para poder a gente ficar e não tinha fome não. Eu, pelo menos, eu não tinha fome não. Eu queria estar tá ali na praia com a galera, me divertindo e isso. Mônica, eu acho que era meio isso que eu queria ouvir, esses nomes todos que frequentaram com você a praia no comecinho. E você está me falando de 88, então você começou a surfar no momento em que o esporte estava bastante em evidência, né? Você lembra de alguma relação do bodyboard, por exemplo, com a cultura pop, em televisão, alguma coisa assim? Hum, Eu estou te não, perguntando e lembrando com você, assim, perguntando, lembrando, chegou ao ponto das Paquitas terem uma música, era Paquita ou Paquito? Que tinha uma música para Mori Bug. Então, foi uma popularização mesmo no final dos anos 80. Não, uma obra-prima, você precisa ouvir. eu comecei em 80, não lembro, não lembro. Eu lembro muito do quando veio o brasileiro, né, aqui pro Solemar, né, que foi do Castelinho, da Garota. Eu lembro muito dessa época também, que foi bem bacana, assim, você poder ver todos os atletas do bodyboard, que da época que você só conseguia ver em revista, né? Eu colecionava, tinha todas as revistas da Free Bodyboard, adorava. Era E Free Bodyboard e tinha uma outra, eu acho que era Inside. não lembro. Menina, eu também, ó. São coisas terríveis, eu não lembro. Mas tinha outras, tinha outras. E quando veio o campeonato, o brasileiro, né? Eu me lembro assim perfeitamente vendo a Neymar chegando para competir, sabe? Para ter essa visão até hoje. Um pouco tímida, assim, né? Tava tudo muito acontecendo para ela. E você poder ver todos aqueles que você só via na TV e na revista, e você poder ver ali pessoalmente, assim, né? Foi muito legal a Stephanie Peterson na época, a Mariana Nogueira. Acho que tem algumas fotinhas que as meninas colocaram no grupo do campeonato, né? Desse castelinho. Então, foi bem bacana. Essa época marcou bastante o bodyboard, né? Aqui no Brasil e aqui no estado, né? E aí saindo vários campeões. Os melhores Muito do legal. mundo, Desculpa. os melhores do mundo, né, estão aqui, né? Então, isso é muito E a lindo. gente tem descoberto mais ondas ainda, ondas de bancada, então o nível do surf só vai sendo mais sofisticado. Hã? Estava falando que aqui no Espírito Santo cada vez mais se descobre bancadas que sustentam uma onda grande, né? Então a gente está tendo mais condições para treino em onda grande por aqui também. Vários picos, né? Eu acho que até em relação ao documentário, lembrar, né, desses picos, né, daqui, que tem regência, agora tem a Avalanche aqui, né, que tá ó, a galera vindo aí do Brasil todo, do surf, do bodyboard, surfar aqui. E aí, isso é bem legal também, né? O É documento. muito legal. E é um extremo do esporte, né? Eu estava nessa conversa que acabou não indo ao ar com a Gica Vargas, falando sobre a onda do Solemar. Essa onda que é gostosinha, fácil e tal, que não representa muitos riscos, né? Ao Ali, contrário da avalanche. sempre amei surfar mesmo. Dá para dar uma rema mais, mas são ondas que, né?
você se sente mais à vontade do surf. Eu gosto. Sem estresse. Mônica, muito obrigada pela tua presença. A gente estava querendo conversar já há muito tempo e eu tenho cada vez, em cada conversa com você, ficado mais assim atenta à riqueza desse esporte, cada detalhe que a gente às vezes não percebe que é do cotidiano, mas que vai constituindo a nossa identidade. E aí eu queria pensar assim com você, o que que você acha que você deve ao esporte hoje, que a Mônica só é porque pegou onda de bodyboard na adolescência? Ah, eu tenho muita gratidão, sabe? Eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi lá atrás e que eu levo até hoje para minha vida, né? Que eu levo até hoje para minha vida. Não dá para viver longe do mar, não dá para viver. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que eu conquistei, assim, como Mônica mesmo, né? E eu devo muito ao esporte, né? Eu acho que o esporte é isso, né? Eu acho que é o que eu quero levar também para os meus filhos, é o que eu tenho apresentado sempre para eles, que é um legado que maravilhoso, né? Não é algo definitivo, né? É um estilo de vida mesmo, é uma maneira de viver. De vida, muitos falam assim, ah, como que você dá conta? E, né, e ainda consegue fazer algumas outras coisas ligadas ao esporte. Eu, tem que fazer, né? Então, é isso que nos fortalece, né? Cada dia. Eu falo que o mar, a praia é meu divã, né? E é Muito de bom. graça. Então, recarrega, né? É uma energia que só quem vive, né, no esporte, vive no mar. Eu não consigo fazer outro esporte que não seja assim ligada ao mar, né? Eu vivi isso e vivo até hoje. Estou um pouco parada, voltar com mais intensidade, ter mais disciplina, né, em relação ao esporte, voltar a me encontrar, né, em relação a isso. As crianças muito pequenas ainda, né? Ainda depende muito de mim. Então, aos poucos eu tô voltando. Mas Mônica, super obrigada. É incrível você, assim, sabe, essa hora da noite, você acabou de colocar as crianças e está aqui disponível para gente. Eu vou continuar te perguntando coisas ao longo desse processo aí de construção do filme, mas tenho que te agradecer muito, porque toda vez que eu falo contigo, eu fico sabendo de mais um detalhezinho que vai me deixando mais orgulhosa de fazer parte dessa equipe, sabe? De aí fazer parte do bodyboard. eu desculpa, né, algumas vezes você me chamou para poder e eu não estava podendo, né? Porque é correria. Então, tenho muita gratidão também de fazer parte desse grupo e poder contribuir um pouco da Super, minha. super valeu. Boa noite, beijo para as crianças. E a gente vai ficar com essa entrevista guardada aqui. E essa entrevista ela vai ser editada. E aí a gente vai ter a fala da Mônica no nosso filme A Primavera Sucede o Inverno, que é o documentário que vai contar algumas histórias das pioneiras capixabas. Você é pioneira sim. Ó, começou em 85, 88. Cara, você é pioneirérrima. Desculpa, não é pioneirérrima. Mesmo sendo free surf, né? Tá valendo. Pois é, porque o lance é esse, é o estilo de vida. A competição é a vanguarda, faz a gente querer, né? Ai, se eu pudesse ser assim quando eu crescer. Mas no dia a dia é o que fundamenta a gente, né? Que faz a gente ser quem a gente é. Cabelo seco da praia, vontade de repetir a dose. Isso, ficar salgado. Querida, obrigada. Beijo, Cabe. Beijo. Beijo, meninas. Aí, não deu para acompanhar, né? Porque tentando te ouvir, mas um monte de amigos, olha, entraram. Olha, a Andréia está falando, eu e Nelson estamos de olho. Nelson Ferreira, super surfista capixaba. Ei, Andréia, obrigada pela presença. Muito me incentivou, ó, bota essas crianças dentro do carro e vai para a praia. Espera, senão não faz, senão não vai, né? Cara, muito lindo. Quer dar uma passadinha para ver o que falaram? Acho que dá para dar uma descidinha. Andréia colocando aqui. Kelly também mandou um lindo aí. Raquel Brandão estava aqui com a gente, não sei se ainda tá. Ei, Raquel, pioneira! Caraca! Ela é uma querida. Gente, é uma energia incrível.
Paulinha, Mônica, o grupo, isso eu acho interessante. A gente tem pessoas muito diferentes que estão juntas porque amam surfar. E eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que levar para o mundo. Porque a gente tem conseguido, inclusive, com perspectivas políticas opostas, a gente tem conseguido se manter unidos porque o amor pelo bodyboard é tão grande, nos unifica tanto. Então eu fico imaginando que se todo mundo pegasse onda no mundo, a gente não teria guerra, sabe assim? tudo mais leve, né? Eu acho. Um beijo, querida. Muito obrigada. Beijo. Tchau.